Hoje vai ser live prática, tá? Vou mostrar na prática aqui como que eu faço uma acrylização. Vou passar dicas para vocês. Eu vou colocar o celular ali em cima e não vou conseguir ler as mensagens ao mesmo tempo, tá? Eu vou até desativar os comentários na hora que eu for fazer a prática para não atrapalhar, para vocês conseguirem visualizar bem certinho, tá? Aí no final da live eu paro um tempinho antes e vou respondendo as dúvidas que vocês tiverem. Quem quiser fazer alguma pergunta, daí eu vou separar um tempinho no final da live, tá? Antes que ela acabe. Então, pessoal, a acrylização que a gente vai fazer hoje, que eu vou fazer, é de uma prótese total, tá? Então, eu já deixei aqui um umidificador preparado, tá? Que é um pote, um Tupperware, que é uma câmara de umidade. Então, dentro dele, eu deixei a base do meu modelo, tá? A base da mufla com o modelo do reboard. Então, ele já tá isolado. Aí, só para ele não desidratar, eu vou deixar ele dentro desse potinho aqui, tá? Isso chama câmara de umidade, umidificador, tanto faz. A gente também pode deixar a prótese a noite toda nele, para não perder a umidade do gesso, quando é feita a acrylização em micro-ondas, tá? Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a minha acrylização, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que eu faço, tá? Então, se vocês observarem, eu não furei os dentes. Esses dentes aqui são os dentes premiums. Ó, esses aqui estão até brilhosos, eu não precisei nem fazer desgaste. Esse posterior aqui foi feito um pouquinho de desgaste para caber na montagem, né, na dimensão vertical do paciente. E eu não furei e nem vou furar, tá? Não tem necessidade de furar porque eu vou usar esse primer aqui. Eu vou usar esse primer aqui, tá? Que é o Palabond da Cooser. E ele é um agente de união, ele é um adesivo. O que ele vai fazer? Ele vai abrir as cutículas dos dentes para receber esse novo acrílico. Então, vocês já repararam que quando vocês fazem acrylização, principalmente quando o dente é mais duro, tipo um Vivodente, até o Premium mesmo, com o tempo ele começa a soltar, começa a ter problemas de soltura de dente, ou ficar aquelas linhas de afastamento no colo. Isso acontece porque a resina acrílica que a gente usa aqui, essa resina acrílica normal, ela é diferente, a composição dela é diferente da resina acrílica do dente, tá? Então é importante a gente usar esse primer, esse agente de união, que ele vai abrir, como se ele abrisse os poros dos dentes para receber essa resina. Então ela não solta de jeito nenhum, tá? Só que tem um tempinho de ação, tem um tempo de ação de 10 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar somente na hora que eu tiver tudo pronto para acrylizar. Então, aqui agora eu já deixei tudo pronto, as resinas já estão preparadas, então eu vou começar a acrylização. Então, aqui, ó, é só um pouquinho que eu coloco. Ah, é importante lembrar, a ponta do pincel tem que ser plástica, tá? Ela não pode ser esse pincelzinho aqui com essa ponteirinha metálica. Porque essa ponteirinha metálica, essa haste metálica, ela vai liberar íons metálicos na nossa acrylização, que vai dificultar a polimerização, tá? Então vai ter algum componente ali que eles não se batem, tá? O ácido e esse metal. Por isso que essas ponteirinhas têm que ser de plástico. Esses pincelzinhos, essas ponteirinhas, vocês compram em dental mesmo. Em dental, para uso odontológico, é mais fácil de achar essas pontas descartáveis. Não precisa ficar trocando, ela não estraga, nada disso, tá? É só para ela ser totalmente plástica. Ou aqueles de papelaria mesmo, com madeira, também pode ser. Então, ó, eu vou aplicar uma camada bem fininha, tá vendo, ó? Sobre o dente, ali no colo também. Antes de começar a fazer a acrylização. Como eu faço M-arco, eu faço um lado e depois eu faço outro, vou demorar mais que 10 minutos, obviamente. Então, eu reaplico do outro lado depois, tá? O importante é o primeiro contato ali ser feito dentro dos 10 minutos, o primeiro contato com a resina. Eu não preciso terminar a acrylização em 10 minutos, eu preciso começar ela em 10 minutos, tá? Ó, então, passei o primer, não preciso nem deixar ele secar, passo ali no colo, não preciso tirar os dentes para passar, tá? É bem tranquilo. Importante os dentes estarem bem limpos, bem lavados, né? Tirado bem a gordura da cera, observar se eles estão bem posicionados, se não tem nada solto, tá? Então agora eu vou mostrar aqui as resinas que eu vou usar.
Então eu vou usar essas resinas aqui do STG, médio, vermelho e roxo, como base. Essa vai ser a base da minha acrilização. O rosa médio vai ser o que eu vou mais usar. E o vermelho e o roxo vai ser apenas para dar algumas nuances. Só que o efeito mesmo dessa acrilização eu vou conseguir com as nuvens, né? Então o marrom, o preto e o roxo intenso eu vou usar somente como nuvem, só para dar um efeito, tá? Eu não posso, se eu usar ele concentrado, principalmente os pigmentos, que são esses aqui, ó, o pigmento intensivo e o preto, ele mancha muito, com muita facilidade, então eu tenho que tomar bastante cuidado para usar. O rosa claro também, tá? O rosa claro da STG também mancha com facilidade. Então eu sempre gosto de usar eles mais como nuvem. Aí uma outra dica que eu faço, que facilita bastante o resultado dos meus trabalhos, eu pego o rosa claro e misturo com 67. Então uma proporção de meio a meio, mais ou menos 50% de cada. Tá? O rosa claro do STG, que ela é bem branca, um rosa bem clarinho, misturado com 67, que é um mais amarelado, assim, para dar um efeito de raiz. Aí eu vou usar essa misturinha fazendo o efeito de raiz, pra gente conseguir fazer aquela acrilização com aquele efeito de dentro para fora, para dar ali realmente uma translucidez de tábua óssea, né, para mostrar aquela coloração de osso mesmo. Então tá, vamos lá. Então primeiro eu vou começar com uma outra dica importante. O líquido, né, que eu tô usando, como eu vou fazer a polimerização em micro-ondas, é esse aqui, o VIP Wave. Só que se eu usar ele com um gotejador grande ou com um líquido que saia muito, que tem uma ponta muito larga, então ela vai acabar se misturando muito facilmente. Então eu gosto de colocar uma pontinha pequenininha. Dá pra ser uma ponteira de seringa também, comprar uma seringa em farmácia, cortar ela. O importante é que eu consiga gotejar ela, consiga concentrar o menor número de líquido possível, tá? Menor quantidade de líquido possível, que não umedeça demais, que eu consiga ter um controle dessa acrilização, tá? Então essa aqui, ó, coloquei um pouquinho do líquido aqui nesse potinho. Então essa acrilização que eu vou fazer é mais ou menos como se fosse a 14A da escala STG, só que eu não vou seguir o livrinho, tá? Eu vou fazer da maneira como eu acho mais simples e da forma que o Ginton me ensinou, fazendo na cerâmica, observando ele como ele faz na cerâmica, eu tentei reproduzir isso na resina. Então eu vou começar fazendo uma nuvem de rosa marrom e uma nuvem de rosa preta na vestibular, tá? Então eu sempre bato o potinho, ó, e deixo ele cair assim, sem nenhum ponto de concentração, ó. Só por igual em toda a vestibular. Mais ali na região de tábua óssea, região central ali, a região de gengiva inserida, tá? Então eu dou uma batidinha aqui no rosa marrom para fazer essa nuvem. E para não ficar muito claro, muito rosinha, eu vou fazer uma nuvem discretíssima de rosa preto, tá? Então eu fiz uma nuvem discreta de rosa marrom, ela é um pouco mais fechada. E agora uma discretíssima de rosa preto, ó. Batendo também, cuidado para não deixar ponto de concentração, porque como eu disse, ele mancha, tá? Principalmente usado na vestibular. Nas outras camadas, se vocês quiserem escurecer, não tem problema nenhum, posso carregar um pouquinho mais, mas na vestibular tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Agora eu vou colocar o médio. Então lembra que eu falei que o médio praticamente essa é a base da minha acrilização? Então, ó, vocês viram que eu não umedeci e não coloquei veia ainda, tá? Eu vou colocar veia somente na segunda camada. Eu vou mostrar pra vocês como que é a veia que eu uso. Eu não uso aquelas veias compradas em dental. Eu uso o novelo de lã. Eu vou mostrar, tá? Mas na vestibular eu não umedeci e não coloquei veia e não coloquei nada. Só fiz as nuvens. Agora eu venho com o rosa médio e eu vou colocar toda a região de gengiva livre, né? Gengiva livre e papila, ó. Eu venho, não vou fazendo bolinhas, eu vou posicionando a resina dessa maneira. Porque eu quero que todas as minhas papilas e todas as gengivas livres fiquem da mesma cor, né? Eu não consigo ter muito controle se eu for fazendo ela de bolinha. Ó. Tá?
Sempre fiquem com o pincelzinho, agora eu tô com esse pincelzinho metálico seco aqui, mas é só para eu empurrar se a resina for para onde eu não quero. Por exemplo, agora ela veio na palatina e eu não queria que ela fosse na palatina, eu quero que ela fique só por vestibular, ó, então eu tô jogando ela para lá, antes de umedecer. Aí eu venho com o líquido, isso é muito importante, eu não posso jogar o líquido aqui em cima. Se eu jogar o líquido aqui em cima, o que vai acontecer? Ele vai espalhar toda essa resina. Ela vai tirar a resina da vestibular e vai ficar um buraco ali. E vai ficar uma outra cor que eu não quero. Então, como que eu faço? Por isso que eu uso essa ponteirinha aqui. Ó, eu venho na lingual, na palatina, ó. E venho umedecendo. Aí, ó, ele vai absorvendo, o líquido vai absorvendo essa resina, ó. Só que tá todo mundo ali no lugar, ele não saiu de posição, tá vendo? Diferente se eu jogar uma gota em cima de tudo ali. Aí ela desanda. Então, ó, só o suficiente ali pra ela umedecer. Tá? Não tenho que ter pressa pra fazer essa acrilização, por se tratar de um líquido termo, é tranquilo de trabalhar, ela não vai, eu não vou perder o ponto, ela não vai ressecar, eu já vou explicar o porquê, tá? E agora, ó, fiz aqui, tá? Ela absorveu. E eu tô vendo que tem alguns pontos que estão muito fininhos ali. Eu quero que a minha gengiva livre, ela fique mais rosinha, mais pro tom do rosa médio. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer mais uma camada, vou dar uma reforçada. Ó. Ali no freio também, como eu quero que o freio fique mais rosa médio, eu também coloco uma concentração um pouquinho maior dele ali. E de novo, mesma coisa, venho umedeço com líquido sempre na palatina. Se por acaso eu exagerar na quantidade de líquido e for demais, eu sempre tô com o potinho do lado ali da última cor que eu usei. Se eu ver que umedeceu demais, eu venho aqui e controlo a umidade, ó. Não posso deixar isso desandar. Se ela desandar, ela vai se misturar as cores, eu não vou ter o controle da cor, né? Porque é diferente ali de uma aplicação de cerâmica que eu tô vendo as massas que eu tô colocando. Aqui não, aqui a gente tá fazendo ao contrário, né? Então é um pouquinho mais difícil. Por isso que eu gosto de abrir sempre a mufla depois de 3 horas para dar uma conferida como que ficou a acrilização. Eu sempre faço isso em PT. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um stories fazendo isso amanhã, abrir essa PT para vocês verem como que ficou essa acrilização, tá? Ó, então fiz aqui ali a gengiva livre, né? Com rosa médio. Então, mais uma vez, lembrando que o rosa médio é a base da minha acrilização. Eu vou usar ela praticamente em toda a vestibular, tá? Então eu fiz lá embaixo, eu dei uma reforçada ali na gengiva livre. Então agora eu vou subir toda a minha vestibular com o rosa médio. Só que lembra que eu falei que eu vou colocar a raiz? Que eu vou fazer um efeito de raiz? Eu não quero que isso aqui apareça na vestibular, que essa resina apareça na vestibular. Para ela não aparecer na vestibular, eu tenho que garantir que toda a minha muralha de silicone esteja coberta por resina média. Então eu venho puxando aonde eu vou colocar a raiz, ó, até o final com o rosa médio, tá vendo? Não precisa ficar ali perfeitinho, tá? Ó. O importante é cobrir toda a vestibular, tá? O importante, toda vestibular está coberta com rosa médio. Eu vou até dar mais uma pulverizada aqui de rosa médio aqui em cima. Eu não posso enxergar silicone aparecendo. Se eu enxergar silicone aparecendo, vai vazar alguma cor para vestibular que eu não quero que apareça. Ou o efeito da raiz, ou aqueles pigmentos intensos. Então eu quero que esses efeitos eles apareçam de dentro para fora. Por isso que eu tô
cobrindo toda a minha vestibular com rosa médio. Só que eu tô fazendo ela em camadas para eu ter um controle da espessura. Porque ali eu quero mais grosso do que aqui. Então aqui ficou uma camada um pouco mais fina, tá? Por isso que eu tô fazendo em camadas e simplesmente não só joguei o rosa médio. Então, ó, fiz isso, né? Dou uma umedecida novamente. Eu viro um pouquinho a mufla, que eu sei que não dá pra vocês verem, mas é só pro líquido poder escorrer ali, tá? Eu já mostro pra vocês. Ó. Tá? Agora, o que eu vou fazer? A papila, ela é a região onde tem mais concentração de carne, né? Qual que é a espessura da papila, amor? Mais ou menos 3 milímetros de espessura. De 2 a 3 milímetros de espessura. Então é onde tem uma concentração maior ali de gengiva mesmo, de carne. Então ela é um pouquinho mais avermelhada. Então agora eu vou colocar o rosa vermelho, né? Nas papilas. Antes de colocar a raiz ali com 67 e o rosa claro. Ó, tá vendo aqui que tá um pouco úmido demais? Tá bem líquido, então eu venho aqui, ó. Só dou uma controlada nessa umidade com a rosa médio, tá? Então, nas papilas, eu vou usar o rosa vermelho. Então, agora, nesse momento aqui, eu posso fazer uma bolinha aqui, ó. Porque a minha vestibular, ela já tá protegida, ela já tá coberta. Eu não vou ficar com aquelas manchas aparecendo na vestibular, aquelas marcas da resina. Tem que ser nuances, né? Ela tem que ser uma coisa mais sutil. Como na gengiva natural, ela não fica marcado, coisas muito marcadas, né? Veias, antes eu lembro que eu colocava veias em toda a vestibular, deixava ela super marcada, super aparente. Não é assim, né, na boca real. Então eu tô colocando o rosa vermelho, tá? O RV. Não é o pigmento, é o normal, que vem no kit mesmo, tá? Ó. Então eu vou colocando uma concentração um pouquinho maior, né? Porque como o Ginton me colou aqui agora, ele tem uma espessura de uns 3 milímetros aproximadamente. Então eu tenho uma coloração um pouquinho mais avermelhada nas papilas, tá? E também eu tô fazendo isso porque agora, quando eu for colocar a raiz, eu tô protegendo de não ir cor de raiz ali no meio das papilas, senão não vai ficar legal, vai ficar feio. Então agora eu venho com esse aqui, com o 67, misturado com o rosa claro, que é aquela misturinha que eu fiz meio a meio, tá? 50% de rosa claro e 50% de 67. Coloquei uma ponteirinha mais fininha também para eu ter um controle um pouco maior dessa resina, tá? Ó, e vou colocando como se fosse uma raiz aqui, ó, até o final. Lembrando sempre com o pincel do lado, se por acaso ela cair pro lado, eu consigo corrigir. Tá? Ó, aqui foi um pouquinho, invadi um pouquinho do lado aqui, ó, só dar uma arrumadinha aqui com o pincel. Tá? E agora pra eu dar o efeito, pra eu dar esse contraste, pra eu dar uma profundidade, deixa eu colocar um pouquinho mais no molar aqui. Pra eu dar uma profundidade, agora eu venho com o pigmento intenso, com aquele roxo intenso. Só que ele é muito forte, tá, pessoal? Ele é bem carregado, então por isso que eu não uso ele na vestibular. E aí eu vou fazer nuvens dele, né? Eu vou fazer umas nuances só ali mais pro fundo de vestíbulo, tá? Só que, ó, antes disso até eu posso pegar o marrom. Antes de eu colocar esse aqui,
Entre as raízes, aqui eu coloco um pouquinho de marrom, ó. Mais embaixo, ali na região de tábua óssea, tá? Só pra dar uma continuidade ali, pra dar uma coloração de tábua óssea mesmo. E agora sim eu venho com o roxo intenso, com o pigmento, ó. Então é só no fundo de vestíbulo, assim, ó. Eu venho polvilhando, fazendo uma nuvem entre as raízes, assim, tá? Eu tô fazendo os 4 posteriores, depois eu viro e vou fazer esses 3 anteriores aqui, tá? Se vocês quiserem uma cor mais sutil, não quero usar, eu acho muito forte, use o roxo normal, tá? Faz a mesma coisa com o roxo normal. Eu gosto de mesclar os dois também, ó, pra ele não ficar muito carregado. Tá? Agora eu vou umedecer. Então, ó, lembrando a pontinha, né? Nunca por cima, sempre ali por palatina. Eu vou deixando essa umidade absorver e manter todas as resinas na posição, para que elas não... Se eu deixar ela toda úmida, ela vai se misturar. Deixar ele absorver bem ali. Se umedecer demais, eu venho sempre com uma cor neutra ali, um rosa médio, e venho controlando um pouquinho essa umidade. Tô só virando aqui um pouquinho só para ela absorver. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nesses anteriores aqui, porque pra eu não ter que virar a mão aqui e ela não tombar, eu fiz em partes, tá? Mas é a mesma coisa. Então eu já coloquei o rosa vermelho. Deixa eu só colocar um pouquinho mais de rosa vermelho nessa papila central aqui. Na região de lateral, eu posso colocar um pouco mais de vermelho também em cima do lateral. Tá? Eu posso colocar um pouquinho mais de rosa vermelho no lateral, porque como a raiz do lateral, isso tudo eu aprendi com o Ginton, tá? Como a raiz do lateral ela é um pouco mais delgada, ela é mais estreita, ela é mais fina, então tem uma concentração de sangue maior nessa região. Então eu posso jogar mais vermelho nessa região, porque eu não quero que apareça tanto efeito de raiz ali, tá? Então eu venho com o 67 misturado com rosa claro, a mesma coisa. No canino, como eu tenho já ao contrário, uma raiz maior, a maior raiz que tem é a do canino, então eu coloco mais uma vez, ó. Eu quero que ela realmente realce esse ponto. Então eu já tinha colocado uma vez, eu coloquei de novo ali no canino, porque eu realmente quero que apareça, tá? Ó, no lateral, coloco também, apesar dele ser mais fininho, eu coloco também, pra não ficar aquela coisa esquisita. E no central. Tá? Agora eu venho com o marrom entre eles, ali naquela região ali de osso, né? Ó, e só dou uma juntadinha assim, ó. Só naquela região de tábua óssea, antes de colocar o meu roxo intenso, pigmento. Então ele vai dar aquele contraste, ele vai dar aquela profundidade ali no fundo de vestíbulo, ó. Pra ele não ficar muito forte, não ficar muito carregado, eu venho com o roxo. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as veias, tá? Ó, então eu sempre faço isso. Primeiro eu faço um lado, depois eu faço o outro. Não tem problema nenhum. Se vocês observarem ali que ele tá uns pontinhos de ressecamento, não faz mal, não tem problema nenhum, tá? Ele não vai ficar ressecado depois, tá? A gente se engana, a gente acha que quanto mais líquido, mais hidratado fica, mas não é assim, tá? A gente tem que sempre manter ele mais sequinho mesmo, pra ele não ressecar. Ó, então vou só... Claro que eu tenho que hidratar bem ela, né? Umedecer toda ela. Mas depois eu tenho que manter ela mais sequinha, ela mais firminha mesmo.
Preciso que esse líquido chegue até o fundo de vestíbulo ali. Por isso que eu tô virando aqui. Ó, umedeceu demais. Tô vendo que tá misturando tudo. Venho e dou uma controlada aqui com resina. Tá? Ó. Então agora nessa camada que eu vou colocar as veias. Então as veias, eu não, como eu falei pra vocês, deixa eu só dar uma controlada nessa umidade aqui. Ó, tô com médio ali, tá? Que eu tô jogando ali na região de papila. Pra controlar um pouquinho essa umidade, ó. Então eu vou deixar ela mais sequinha aqui. Então, olha aqui. Eu uso lã. Eu compro novelo de lã nessas lojas de armarinhos. E eu corto ela em pedacinhos, ó. Eu gosto dessas cores aqui, tá? A lã roxa, esse roxo mais forte. E esse vermelho mais intenso aqui, ó. Tá? Não tão aberto quanto aquele vermelho não tão vivo, tá? Um vermelho um pouco mais forte. E eu corto ela em pedacinhos assim, com a tesoura. E com a ajuda do instrumental eu venho abrindo ela assim, ó. Separando. Porque ela vai dar aquele efeito de irrigação sanguínea mesmo. Aqueles de vasinho sanguíneo, sabe? Ó, ó como ela fica toda irrigadinha assim, toda tortinha, tá vendo? Diferente aquela lãzinha comprada em dental. Que ela é toda reta, ela é um pouco mais esticada. Então ela acaba se tornando um pouco mais artificial. Mesmo cortando ela, eu já cortei também, que ela é muito comprida também, né? Antes eu cortava, mas depois que eu comecei a usar lã, eu gostei bastante e nunca mais troquei. Tá? Então, eu vou colocar esses novelinhos de lã só aqui no fundo de vestíbulo, tá? A veia, ela não é aparente em toda a gengiva, tá? Então, antes eu colocava ela em toda a vestibular da minha prótese, em toda as papilas, em toda a gengiva inserida, eu colocava aveia em tudo. Agora eu só coloco aqui no fundo de vestíbulo, que é onde realmente tem mais irrigação, onde realmente faz sentido ela aparecer, tá? Então, com a ajuda de um pincel, né, eu vou molhar um pouquinho a ponta do pincel aqui no líquido, né, pego a aveia, ó, e vou posicionar ela aqui. Agora, nesse momento, eu posso até dar uma umedecida aqui na acrilização, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, pra ela parar. Ó, pra veinha parar, tá vendo, ó? Eu consigo dar uma trabalhada nela, dar uma espalhada pra ela não ficar muito concentrada, tá vendo? Ó, posso variar um pouco nas cores, vou colocar um pouquinho de vermelho aqui, umedeço. Ó, separo ela. Importante eu separar antes, né? Mas aqui, nesse momento com o pincelzinho, eu consigo separar bem, ó. Olha como ela fica. Pra eu ter um maior controle dela, ó. Sem exagero também, né? Eu não quero que fique uma coisa muito chamativa, muito marcante. Eu quero que ela pareça ali um efeito, mas um efeito mais natural. Ó. Umedeço. Agora eu posso jogar a ponta aqui em cima e falar, ah, mas você tá jogando líquido em cima ali, você falou que não podia. No momento que eu tô colocando, agora a resina já tá um pouquinho mais firminha, ela não vai mais sair de posição, tá, ó. Tanto que eu tô passando um pincelzinho aqui, ó, e só tô mexendo a veia. A resina, ela já tá mais firminha, ela já tá numa outra fase. Ó. Então eu consigo ir trabalhando com essas veias, separando elas para elas não ficarem muito concentradas, todas juntas, para não dar aquele ponto muito concentrado, muito forte, tá? Ó. Se eu quiser agora uma coisa mais cromatizada, não, eu quero ela bem cromatizada, bem mais intensa. Eu venho de novo, novamente, com o roxo intenso, com esse pigmento, e dou mais uma pulverizada por cima, só ali no fundo de vestíbulo, tá? Não na prótese toda, porque eu quero ter aquele efeito degradê. Eu quero ter aquele efeito nas papilas mais clarinhas, ali na gengiva livre, mais opaca. E daí eu quero ter aquele efeito mais marrom ali na região de tábua óssea. E essa coloração
mais intensa no fundo de vestíbulo, que as veias dão esse efeito legal também. E esse pigmento também, ele é bem legal, ele dá um efeito bem legal, tá? Então aqui na vestibular, nessa região de papila e gengiva livre, que eu usei o rosa médio, agora eu vou dar uma carregada, eu vou dar uma concentrada com ele, tá? Então, para ele não ficar muito fina. Como a vestibular da minha prótese, se vocês forem olhar aqui nesse modelo que tá aqui no meu umidificador, olha como ela é grossa, olha o fundo de vestíbulo dela como é grosso. Então isso também vai me dizer qual que é a espessura de resina que eu vou colocar aqui, tá? Geralmente eu coloco uma espessura fina, não coloco muito, tá? O resto todo completado com incolor. Mas aqui, como eu sei que esse fundo é bem mais largo, então eu vou dar mais uma camada aqui. Depois eu vou mostrar também como que eu faço pra borda não ficar incolor, tá? Pra borda não ficar incolor, eu vou caracterizar o fundo de vestíbulo no modelo. Então aqui tô colocando uma camada um pouco mais concentrada agora, só de rosa médio, tá? Aí vem um pouquinho com o roxo, cadê o roxo? Como eu acabei de jogar aquele intenso ali, eu venho com o roxo normal, senão ele vai ficar muito carregado, vai ficar muito forte. Vou dar só uma nuvenzinha de marrom aqui antes. E agora o roxo. Então agora essas camadas que eu tô colocando aqui, elas são mais espessas, tá? Eu já fiz a minha caracterização vestibular. Essa aqui é só realmente para dar um fundo, para dar uma espessura para minha acrilização. A acrilização mesmo, o efeito que eu vou conseguir é aquilo ali, tá? O resto, isso aqui é só espessura. Então, aí eu vou deixar eu não vou fazer o outro lado agora, porque eu vou repetir, né? Vai ser exatamente como eu fiz, aí só lembrando que agora eu vou reaplicar o Palabond. Vou mostrar como que eu faço aqui o fundo de vestíbulo e vou mostrar como que eu faço o incolor, tá? Pra dar tempo de eu tirar um pouquinho de dúvida de vocês. Então olha aqui, ó, só tô umedecendo bem aqui. Ó, agora nesse ponto, ó, eu umedeci, tenho certeza que umedeceu tudo, que ele tá bem umedecido. Só que é bem importante agora eu secar essa resina. Eu não posso manter ela desse jeito, porque senão aí sim eu vou ter aqueles pontos de ressecamento. Então eu tenho que conter essa umidade na vestibular. Então para eu conter essa umidade na vestibular, ó, eu venho e faço uma camada toda, tá? Quem já plantou alguma coisa em horta aí sabe como que é para manter a umidade da horta, né? É mais ou menos essa mesma ideia aí que o Tomás Gomes teve quando inventou essa técnica. E funciona, viu, gente? Ó, então eu vou manter ela sequinha, tá? Então primeiro, vocês viram que eu umedeci, mantive ela bem úmida, eu tive certeza que realmente o líquido atingiu toda essa camada. Agora eu fiz uma nuvem só para manter ela seca e agora eu vou colocar ela dentro do umidificador, tá? Que é um pote com umidade ou com uma espuma. Aqui, como eu tô em casa, né, eu coloquei um pano mesmo e eu vou tampar para manter a umidade. Eu posso deixar aqui por algum tempo sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Enquanto isso, eu vou fazer essa parte aqui, pra vocês verem antes de prensar. Deixa eu só tirar essa sujeira aqui. Deixa eu só ver que lado que eu fiz. Desse lado aqui. Tá, então, ó, eu vou pegar e vou colocar as mesmas cores que eu usei no fundo de vestíbulo lá, eu vou usar aqui. Pra não ficar com aquela linha incolor, pra não ficar aquela divisão, sabe? Então eu usei o roxo intenso e o roxo normal. Deixa eu ver, cadê o roxo normal? Aqui. Aqui. Tá?
Ó, então, o roxo intenso, lembra que eu falei que ele mancha, tá? Então, usar uma quantidade um pouco menor dele. E o roxo um pouquinho mais, ó. E como ela é mais espessa, essa borda é mais espessa, esse fundo de vestíbulo, eu vou ter que usar uma quantidade um pouquinho maior de resina. Então é sempre cuidado pra caracterizar os dois lados da mesma cor, né? Cuidado para não invadir a vestibular também e umedecer. O modelo tá isolado, tá? Ó, tá vendo que ele tá bem brilhoso? Ele tá bem isolado. Eu usei o isolante da Ivoclar, o Separating Fluid, esse aqui, que eu gosto bastante. Vou preenchendo todo esse fundo de vestíbulo aqui com a mesma coloração que eu usei no fundo. Se quiser dá pra colocar veia também, tá? Mas eu acho que não tem necessidade, ele só no vestibular já é suficiente. Tá, ó, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, é claro que eu vou fazer os dois lados, tá? Só vou mostrar aqui pra demonstrar pra vocês, ó. Então faz de conta que eu já fiz o outro lado. Vou pegar um plástico de prensagem, coloco aqui e fecho a minha mufa. E coloco na prensa. Coloco na prensa agora 1 tonelada. E agora, enquanto ela tá na prensa, eu não preciso fazer um lado, fechar e prensar o outro, e fazer o outro e depois prensar, tá? Eu faço um lado, aí faço o outro, depois eu prenso. Só que só aqui pra gente não perder tempo, e como a gente só tem 1 hora de live, tá? E eu consegui explicar tudo certinho pra vocês, eu prensei um lado só que faz de conta que tá os dois. Agora, pra eu fazer o palato, eu não vou misturar aqui, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu uso a Incolor da VIP Wave, tá? E o líquido aqui, o VIP Wave. É muito importante vocês usarem... Ó, deixa eu passar muito rápido, tá? O líquido é esse aqui. É muito importante vocês usar essa medidinha que tem aqui, tá? Isso aqui que realmente vai nos dizer qual que é a proporção correta de monômero e polímero, tá? Então, ó, para cada uma dessa de pó, é uma dessa de líquido, tá? Então, geralmente, numa prótese total, uma dessa aqui dá certinho, tá? E para não ficar toda incolor, porque assim, com o tempo, a resina incolor ela amarela, eu gosto de usar um pigmento. Eu uso esse aqui eu aprendi a usar na especialização. Antes eu usava o cristal com incolor, também fica bem legal. A resina cristal com incolor fica bem bonita, tá? Mas agora eu tô usando esse vermelho, ó. Então eu coloquei um pouquinho do vermelho aqui no olho, ó. Fiz até um coraçãozinho aqui. E misturo ela, né? Ó, ela vai ficar... Aqui eu não vou conseguir enxergar muito bem a cor, né? Misturo bem aqui, antes ali no pó, né? Ela vai ficar um rosinha, sabe? Ela vai ficar um cristalzinho. Um rosa, se vocês olharem ali no meu Instagram, ali tem algumas fotos de prótese total e sempre perguntam qual que é a cor que eu uso no palato pra ficar daquela forma. Então é isso, é o incolor com um pouquinho de pigmento vermelho. Esse aqui é aqueles pigmentos de orto, tá? Então eu misturo bem aqui e depois eu coloco no líquido. Então sempre, primeiro o líquido, depois o pó. Então eu já deixei a medida certa aqui, aí eu vou virar esse pó aqui. Eu não vou fazer isso agora porque eu ainda não terminei a acrilização. Depois eu vou terminar, vou prensar, deixar ali a noite toda prensada. E amanhã eu vou gravar os stories pra vocês verem como que ela ficou, tá? Eu vou pegar um celular agora que a gente tem um tempinho pra eu responder as dúvidas de vocês. Só um minutinho. Tá, perguntaram ali se o 67 é alto. É aquela normal, eu uso a 67 do VIP. Como a quantidade é muito pequenininha, não tem problema, tá? É o 67 normal, eu usei o VIP Cor 67. Pode ser qualquer marca, tá? Deixa eu ver, não peguei a parte da inclusão, você mostrou antes? Não mostrei nessa live. Eu já mostrei em outra live inclusão, mas nessa não, porque senão não ia dar tempo. Eu já deixei incluída, já deixei ela prontinha só pra fazer o processo de acrilização, tá, Evaldo?
Deixa eu ver quem mais. Olha só, Dr. Paulo Roberto Leites aqui na minha live. Que honra, hein? Gente, o Dr. Paulo que fornece o gesso que eu falei pra vocês no começo, que é o que eu usei pra fazer o modelo, tá? O Zero Stone da Dental News, que é um gesso maravilhoso. Ele também tem o gesso Zero Art, da mesma linha, que eu uso bastante. Eu gosto muito, sempre falo aqui pra vocês. A Marlizinha, oi Marlizinha. Você já usou a cor de palato? A Laide, já usei sim, aquela que compra pronta da VIP, só que eu achei ela meio pêssego, assim, sabe? Uma cor meio alaranjada. Eu, particularmente, não gostei muito, eu acho mais bonito dessa forma. Eu já usei o palato, já usei o cristal, e agora o que eu acho mais bonito no meu gosto é essa incolor com esse pigmento, né? Mas é gosto, tá? Márcio, bacana demais, lindo trabalho. Conta aí pra gente quanto você cobra do dentista trabalhando nesse nível. Olha, isso varia muito de região para região, assim, sabe? Eu acho que o meu preço não é nada exorbitante, eu acho que tudo tem o seu valor, né? Claro que eu uso só os melhores materiais que tem no mercado, e isso com certeza te dá um resultado melhor também, te dá mais tranquilidade para você trabalhar, mais fidelidade, né? Então, tudo isso tem que ser embutido. Então, eu sempre falo, preço depende muito da tua estrutura, qual é a tua realidade. Você não pode se basear pelo meu preço, porque você não sabe qual que é o meu valor de aluguel, quanto que eu gasto de água, quantos funcionários eu tenho, quantos motoboys eu tenho, qual que é o preço da minha embalagem. Então, tudo isso influencia no preço final do seu trabalho, quanto que eu pago de comissão. Então, tudo isso você tem que fazer um cálculo, você, dentro da tua empresa, ver qual que é a tua realidade, colocar um percentual de lucro, aí sim você vai ter o preço do teu produto, tá? Então, é muito vago, assim, eu falar pra você um preço aleatoriamente. Isso eu já me dei mal, hein, Márcio, tá? Quando eu montei meu laboratório, eu fiz uma pesquisa de preço ali pelos laboratórios ali da região. E depois, quando eu fui fazer essa conta, quando eu fui pôr na ponta do lápis quanto eu gastava para fazer cada produto, eu vi que tinha produto lá que eu pagava para fazer. O guia multifuncional, por exemplo, cada guia multifuncional que entrava no meu laboratório, eu estava pagando R$10 para fazer. Então, além de eu não ter lucro nenhum, eu ainda perdia dinheiro. Era melhor não ter do que ter, entendeu? Então, claro que porque a minha realidade não era a mesma dos meus colegas. Então, é bem importante vocês entenderem isso, tá? Quanto tempo você deixa na prensa? Depois que eu termino a polimerização, eu deixo 12 horas prensado. Eu deixo a noite toda. Pode passar um pouco mais que isso, não tem problema, tá? Eu gosto de deixar as 12 horas, porque realmente eu tenho certeza que eu estou respeitando o tempo da resina, porque as resinas, a resina termo, principalmente, ela precisa de um tempo para as moléculas se acomodarem, as moléculas de monômero e polímero, tá? Principalmente numa prótese total, uma prótese muco-suportada, que ela não é presa por implante, ela não é presa por nada. Então, ela realmente precisa dessa adaptação, então ela precisa ter essa passividade, tá? Deixa eu ver, Suelen, esse vídeo por si só já me tirou muitas dúvidas, que bom, fico muito feliz por isso. Deixa salvo, vou deixar, gente. Vou deixar salvo, vou ver que horas estiver acabando a live, eu vou correr para salvar. Caso for gengiva 1, qual rosa usaria como base? Então, a gengiva 1 ela é bem clarinha, tá? Então, você não vai usar pigmento nela de forma nenhuma. Você não vai usar vermelho, você vai usar basicamente o médio e o rosa claro. Só que cuida com o rosa claro, porque o rosa claro mancha. Então, na vestibular eu faria igual eu fiz ali, toda médio, tá? E aí eu usaria o rosa claro ali para fazer o efeito de raiz e fazer algumas nuances. A nuvem final eu poderia fazer toda com rosa claro para deixar ela mais clarinha, tá? Essas seriam as mais usadas nas suas próteses? Sim, Lidiane, a que eu mais uso é essa, tá? Se eu quiser ela um pouco mais escura, eu capricho mais nas nuvens pretas. Eu carrego um pouco mais de preto, de rosa preto. Entre elas, entre as camadas, eu vou fazendo uma coloração de preto. Agora, tem outra dica também. Quando eu vou fazer uma gengiva negra, uma gengiva com mais pigmento de melanina, eu preparo uma resina escura. Então, eu pego um pouco de rosa médio, pego um pouco de rosa preto e misturo e faço um rosa escuro para eu usar como base, para eu usar na minha vestibular. Porque se eu ficar usando rosa médio e tentar só pigmentar com nuvem para uma resina mais pigmentada, ali, por exemplo, uma 13,
eu posso manchar, corre o risco de manchar. Né? A primeira vez que eu fiz uma 13, ficou igualzinho uma jaguatirica, ela ficou toda manchada, ficou horrível. Então, para eu ter esse controle maior, eu prefiro misturar, tá? Vamos lá. Rodrigo, se o dentista não quiser fazer STG, o que você faz a cor para não deixar rosa aparente? Rodrigo, na verdade eu nem tenho essa opção, eu nem dou essa opção para o meu cliente. Todas as minhas próteses são feitas com STG, eu não tenho essa opção de fazer uma prótese mais barata, de fazer uma prótese mais popular. Até as próteses totais imediatas eu faço com STG, tá? Foi ótimo, obrigada, Carla. Ana Paula, deu tudo certo, foi ótimo, obrigada. Qual produto você utilizou para não furar o dente? Kleber. Eu utilizei esse líquido aqui, ó, Fala Bond, tá? Ele é um agente de união, ele é um primer. O que ele faz? Ele vai abrir as cutículas do dente, ele abre os poros do dente para receber essa resina. Porque a resina acrílica do dente é diferente dessa resina acrílica aqui. Então ela não tem uma compatibilidade muito boa. Então o que eu fazia antes? Furava o dente, aspirizava todo o vestibular, né? Aspirizava todo o dente, me tomava muito tempo. Além de me tomar muito tempo, ainda assim eu corria risco de soltar, dos dentes soltarem, né, com o tempo. Então, assim, esse agente de união, esse primer, além de ser super rápido, super fácil, ele rende muito. Vocês viram a quantidade que eu usei? Esse vidrinho aqui, ele dura muito, dá pra fazer muita prótese com ele, tá? Ele não solta de jeito nenhum. Claro que não vai impedir que o dente quebre. Se o dente quebrar é por outra razão, por outro motivo. Às vezes falta de ajuste oclusal, contato excessivo, ou o dente está muito fragilizado. Mas ele não solta. Se ele vier quebrar, vocês vão ver que ele vai quebrar e vai ficar um pedaço grudado na resina rosa, tá? Deixa eu ver. Oi, Rodrigo Tiso, tudo bem? O Rodrigo foi meu aluno também. A base rosa médio e a rosa marrom você usa na maioria das cores da escala? Eu uso, na maioria sim. O marrom eu gosto dele realmente para ele dar esse fundo, assim, como uma coloração de osso. E eu uso mais nessa região de gengiva inserida. E o rosa médio eu uso como base ali para tudo. Depois eu só vou pigmentando no meio das camadas ali para dar mais coloração. A Deia Tini. Bia, o fato de você não fazer bolinhas e jogar direto foge da tabela do STG? Fica igual? Pode fazer todas as cores do livro STG dessa forma? Olha, Deia, foge, tá? Essa é uma outra alternativa de você fazer, tá? Se você quiser seguir exatamente a escala que o dentista mandou do STG, é bom que você já domine o STG, tá? Eu utilizo o STG há muitos anos, desde que eu comecei a fazer prótese, há 15 anos atrás, eu utilizo o STG e sempre fiz dessa forma. Então eu já conheço bem as cores, eu já sei o resultado que eu vou ter. Então eu, na minha opinião, dessa forma eu consigo ter um resultado mais natural. Então eu só de olhar a escala, eu já sei quais são as resinas que eu vou usar, qual a concentração que eu vou ter que usar para chegar naquela coloração, tá? Ideal é que você domine. Se você tiver dúvida, se você ainda não tiver confiança em fazer dessa forma, faça como tá no livrinho, que é uma receita, que aí é mais fácil de você acertar, tá? Deixa eu ver aqui a Carla Marim. Você vai mostrar depois de acrilizada? Vou. Tá, depois, amanhã, eu vou abrir a mufla, vou tirar ela antes da polimerização, tá? Ela ainda em fase borrachoide, para mostrar para vocês qual foi o efeito, qual foi o resultado que teve dessa acrilização. Porque vocês estão vendo só dentro da mufla, vocês não estão vendo como ela ficou, né? Então eu vou fazer um stories amanhã e vou mostrar para vocês. Vamos ver, William Protético. Como você conseguiu fazer as outras cores STG? Pois só consigo fazer com o livrinho. Então, William, é o que eu estava falando antes. Você tem que dominar ali as resinas que você usa. Você tem que conhecer bem as cores, né? Você tem que errar muito, que eu errei muito. Para saber qual mancha e qual não mancha, eu com certeza manchei muita prótese, tá? Para conseguir fazer dessa forma. Então, dessa forma eu acho mais fácil de controlar a resina. Você controla a quantidade, só com batidinha assim, você consegue ter um controle maior da espessura, né? E de bolinha eu acho mais fácil de manchar, mas essa é a minha opinião, tá? O Elton. Cada técnico faz esse STG de um jeito. Grande nomes da Total.
Cada um de um jeito, todos ficam bacanas. É verdade, Elton, é isso aí. Cada um tem o seu jeito de fazer, né? O material tá aí para todos. O livrinho é fantástico, realmente é um norte para você começar, porque você tem uma receita, né? Eu, como faz muito tempo que eu já uso, eu já domino a técnica do livrinho, eu faço dessa maneira. Essa foi a maneira que eu consegui um resultado mais natural, porque aí eu faço de dentro para fora, eu sempre faço a raiz, sempre estou fazendo, independente da cor que for a minha acrylização, não só na número 5, né, que vai ali, o 67, em todos os casos eu faço a raiz, porque assim eu acho que eu consigo um resultado mais natural, tá? Mas essa é a forma como eu faço. Chay. Qual é a base que você usa para caracterizar uma PT para quem tem pele negra? Então, Chay, para quem tem pele negra, eu faço uma misturinha, tá? Eu pego um rosa médio e misturo um pouco de rosa preto. E eu faço um potinho igual esse aqui que eu fiz, ó. Só que eu fiz ele rosa escuro, tá? Aí eu vou testando, pego uma folha de papel, vou colocando algumas gotas, né, de líquido. E eu pego a escalinha ali, a 13, que é um pouquinho mais pigmentada, de melanina. E eu vou comparando, ver se eu cheguei naquela cor. Aí eu deixo ela como base ali, o rosa escuro, tá? Vou deixar salva, Anderson, vou deixar assim. Daqui a pouquinho já vai acabar, vou ter que encerrar aqui antes que termine. Nádia, obrigada, muito obrigada. Ela falou só elogios, ótimas dicas. Pro incolor, não expulsar a caracterização. Tem algum macete? Tem, Lopes. Sabe qual que é o macete? Você deixar ele prensado antes de você misturar o incolor. Então eu deixei ele prensado, ela não pode estar muito mole, você não pode deixar e você ir controlando a espessura da resina ali, né? Controlando não deixar ela totalmente líquida. Se ela ficar muito líquida, ela vai ficar muito mole. E essa resina aqui, a incolor, quando eu misturar, ela também não pode estar muito dura, tá? Se ela estiver muito dura, ela vai expulsar aquela lá da vestibular, tá? Então, primeiro eu deixo aquela lá prensada uns 10 minutinhos, aí depois eu preparo o incolor. E quando ela estiver na fase fibrilar, que ela estiver puxando o fio, né? Eu pego o instrumental, eu vejo que ela tá puxando o fio, é o momento certo de prensar. Passou disso, ela já corre o risco de expulsar a vestibular, tá? Se for uma placa meio relaxante, eu posso fazer ela mais dura, que ela é até melhor. Só que no caso da PT, eu não posso fazer ela muito dura para ela não expulsar, tá? Qual a proporção do 67 com o rosa que você faz? Luiz Flávio, meio a meio, tá? 50% de cada. Vamos lá. Rafael Pereira. Depois de abrir após descanso de 3 horas de resina, você deixa descansar por mais 3 horas antes de iniciar o ciclo de polimerização? Sim, Rafael. Com 3 horas eu posso abrir para conferir, mas eu deixo as 12 horas prensadas igual, tá? Eu deixo as 12 horas prensadas igual. O VIP Cora Dual pode ser usado com monômero alto ou termo? Sim, tá? Eu acho que ele é alto, na verdade. Deixa eu ver aqui onde que ele foi parar. Ele é alto, tá? Mas como a quantidade dele é muito pequenininha e como o líquido é o VIP Wave Termo, não tem problema nenhum. Não vai ter nenhum prejuízo na tua resina se você usar essa quantidade mínima aqui que eu usei, tá? Então é bem pouquinho mesmo. Não vai ter problema nenhum, Cristiano. Quanto tempo você deixa a resina no pote? Depois que eu misturo, depende muito da temperatura ambiente que você tiver, tá? Se estiver muito quente, ela vai endurecer super rápido. Você vai controlando ali a resina. Quando ela começar a puxar fio, é o tempo certo para prensar. Ah, ou no qual pote que você tá falando? No umidificador? Não tem tempo. Posso deixar ali, se eu quiser deixar a noite inteira no umidificador ali, prensar, colocar na prensa hidráulica, apertar os parafusos e colocar no umidificador, posso deixar a noite inteira ali para não perder a umidade, tá? Vamos lá, a questão é polimento. Qual você usa? Químico? Olha, eu nunca consegui fazer o químico dar certo, tá? Nunca consegui. Até comprei uma vez o polimento químico, não consegui fazer. Pessoal, vai encerrar a live. Vai encerrar, vai cair. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todos que participaram. Muito obrigada, tá? Eu vou tentar responder as outras perguntinhas
pelo Stories aqui, vou tirar um print, vou tentar responder. Vou tentar deixar salvo também, tá? Mas obrigada pela presença de todos, obrigada pela participação de todos. E amanhã tem uma live com a Sasha Zwicker. A Sasha Zwicker tá mandando super bem na prótese total. Ela é professora de prótese total também, especialista em prótese total. E amanhã a gente vai estar batendo um papo bem legal, tá? Várias dicas, vão lá também que a gente vai tirar várias dúvidas, tá bom? Então amanhã no mesmo horário, 4 horas da tarde. Obrigada pela presença. Oi, Carlão. Vou encerrar, pessoal, tá acabando o tempo. Tchau, tchau. Obrigada pela participação.